E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo de filosofia para crianças. Nesse vídeo nós vamos falar de uma novela que é muito importante, onde é apresentada as seguintes questões. A novela é Pimpa, tá? Em busca de um significado. A novela traz os seguintes temas, pessoal. Elas trazem os temas como filosofia de linguagem, antropologia, ética, fenomenologia e o programa de raciocínio de comunicação e expressão. Estimula a criança a escrever, propõe aperfeiçoamento e um conjunto de habilidades próprias para este nível de ensino. Os seguintes temas importantes na qual são abordados, como eu já disse nas novelas anteriores, são temas que veio de Rebeca e está sendo aprofundado conforme as outras novelas. Não há uma continuação daquilo que é proposto, mas sim podemos tentar dar uma continuação e aprofundando cada vez mais conforme os temas vão vindo e a faixa etária vai aumentando. Dessa forma, o raciocínio vai ficando mais fácil da criança entender o que é proposto. Claro, nas novelas filosóficas passadas e na faixa etária passada, o professor tem que estar sabendo, através do manual do professor que Lippmann preparou, aonde ele deve ir e aonde ele deve parar de ir. Dessa forma, ele vai conseguir deixar mais leve o conteúdo para a criança, tá? Então vamos pegar algumas propostas aqui, ó, dos temas apresentados. A identidade, quem eu sou, como eu sou, até pode ser proposto um desenho da pessoa se autodesenhar, o jeito que ela se vê no mundo. Muitas das vezes a gente vai conseguir entender melhor o que a criança se expressa, como a criança vai se expressar através de um desenho, que é algo tão simples e que a criança gosta de se fazer, né? Aí temos corpo e mente, que é um detalhe muito importante, mas que deve ser com muita cautela sendo tratado, né? Justiça, o que é injustiça, o que é justiça. O professor pode apresentar casos que pode ter até na novela, casos que acontecem na família ou que aconteceu na adolescência ou na infância do próprio professor, na qual levou ele a entender o que é justiça, o que é injustiça, e dessa forma criando esse vínculo, né? E dessa forma vai apresentando tudo isso. Do mesmo jeito que a gente fala sobre justiça e injustiça, falamos sobre dever e responsabilidade, né? E falamos sobre dever e direito. Quando falamos sobre deveres, sobre o que a criança deve fazer para ela garantir os seus direitos, nós entramos numa parte mais sociológica, na qual a sociedade começa a se ampliar para a criança e ela começa a entender melhor que ela está inserida numa sociedade. Dessa forma ela vai começar a entender melhor ainda o que acontece, o que levou aquilo a acontecer, o porquê que acontece essas coisas. Claro, novamente, o professor deve saber aonde ir e aonde parar de ir. As últimas partes do temas propostos aqui em Pimpa é sobre amizade, relação e família. Quando falamos sobre amizade, relação e família, praticamente entra num todo, aonde entra o sentimento da criança por aquilo. Vamos ver várias famílias diferentes, temos várias pessoas diferentes, então cada grupo se forma uma família diferente, na qual há de ter o respeito por cada família e há de ter o respeito pela família que se encontra a criança. Logo, dessa forma, o professor também deve saber aonde começar e como começar apresentando, aonde pode sim haver brincadeiras, aonde pode sim haver zoação, na qual leva a criança que está falando ou que está ali simplesmente ficar acuada, né? Quando falamos sobre filosofia para crianças e toda essa metodologia, nós não falamos para apresentar tudo isso em uma aula só, mas sim apresentar a elas de uma forma mais simples e mais básica, na qual a criança vai entender, né? E cada aula ir aprofundando e mostrando um pouco mais. Porque o que acontece? Lembra do nosso começo lá dos vídeos? Falamos sobre a comunidade de investigação,
Falamos sobre a curiosidade, porque a criança vai automaticamente ter uma curiosidade de entender o que o professor está querendo falar. Vai vir a curiosidade, vai vir o querer entender, e aí após entender o espanto, e após o espanto querer entender mais e mais e mais para poder se encontrar, para poder encontrar uma certeza na qual ela está aprendendo, né? Quando falamos sobre isso, nós estamos falando mais sobre as coisas sociológicas, sobre os problemas da criança, sobre algumas coisas que são além das disciplinas apresentadas pela escola, que é matemática, filosofia, sociologia, geografia, biologia. Essas matérias, elas vão ser apresentadas automaticamente, porém, podemos utilizar a filosofia para crianças dentro dessa matéria. Podemos dizer, por exemplo, lá em Izão e Guga, pode ser muito bem utilizado lá em geografia e até mesmo em ciência, a reciclagem e o planeta e outros temas a mais. Nos outros, podemos trabalhar outras coisas que estão raciocínio, relação de verdade, né? Já entra lógica, dessa forma pode ser apresentado alguma coisa que na matemática faça sentido. Quando falamos sobre justiça, podemos criar um problema na matemática onde vai haver uma injustiça e vai haver uma justiça. Podemos fazer até mesmo um resumo, uma redação, uma história na qual a criança vai ver o dever e o direito daquele personagem. Então há um leque de jeito de trabalhar dentro da comunidade de investigação, não necessariamente dentro da filosofia para crianças. Então nos próximos vídeos vamos ver as próximas novelas, aprofundando mais, melhorando cada vez mais o nosso entendimento sobre a proposta de Lippmann para nós. Até mais!